Dois, então, nem vou falar, porque De La Cruz e debochado, eu acho que a seleção do Uruguai se beneficia muito com esses 4 jogadores jogando pelo Flamengo. A curiosidade que fica agora é quando o Gerson se recuperar, né? Se vai voltar a ser esse esquema inicial que o Zinho imaginava, né? Porque assim, do jeito que está jogando e pelo potencial que tem, eu não imagino que vai sair do time. Para ocupar de início, para mim, né, a posição que era do Everton Ribeiro. Sim. Fazer o lado direito. Porque na minha cabeça... Característica diferente, apesar de ser esse motorzinho dito aqui pelo Mauro, é um motorzinho que gira ali pela direita, vem aqui por dentro, pega a bola, faz a bola chegar. Bora, galera, bem-vindo ao canal. Vamos acompanhar aqui mais uma polêmica, né, que aconteceu ontem nas redes sociais com o Gabigol. Fez uma postagem aí que viralizou bastante, foi até matéria do Jornal o Globo. Vamos acompanhar tudo agora, tá bom? Se você é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, o link vai estar na descrição do vídeo. Vi Arrascaeta e De La Cruz aqui no clube. No, yo creo que el fútbol brasileño ha crecido mucho económicamente y han traído jugadores de gran expresión de Europa, entonces creo que bueno, se potencializó mucho y la verdad que es una liga que también te invita a venir, siempre estás enfrentándote a grandes equipos y la verdad que bueno, el Brasileirão es muy complicado, pero también a la vez es uno de los campeonatos más anhelados. Y el fútbol sabemos que es muy dinámico, entonces sería muy desleal decir que en tal año voy a estar en Peñarol, porque quién sabe si el momento cuando se dé tenga la posibilidad de ir, y también no quiero faltarle el respeto al club que estoy por todo lo que me brinda, porque es mi casa hoy en día, pero sí, obviamente es un sueño que me queda por cumplir. 2019 fueron esos 3, 4, 5 minutos donde todo se vino abajo. Le tocó ganar a Flamengo en un partido que fue muy parejo. Habíamos venido nosotros a hacer una gran Libertadores, ellos también. Habían sufrido poco y bueno, creo que con nosotros sufrieron más de lo que realmente habían sufrido durante la Libertadores. Y bueno, y obviamente que ahora la expectativa también está de poder conquistarla con los que me hicieron sufrir en 2019, los que me hicieron llorar un poquito, porque bueno, a nadie le gusta perder, menos una final de Libertadores. Creo que con el que más alguna broma que otra es con Luis Araujo, porque Luis me ganó la Libertadores Sub-20 también en la final, entonces estamos ahí, hay mucha muy buena onda y bueno, siempre obviamente que el modo de dispersar, de distenderse es un poco, ayuda también a la unión del grupo, entonces bueno, Cavi cada tanto tira también alguna, Georgian igual, pero bueno, siempre con respeto y con buena onda. Números na tela pra gente dar uma analisada neste pequeno Uruguaizinho que habita a Gávea e o Ninho do Urubu, né? São 4, a gente separou os números dos meio-campistas aí, os outros 2 laterais ficam fora, só pra gente conseguir entender o que fazem juntos quando estão em campo esses 2 potenciais titulares, posso colocar assim, Zinho? Ou titulares Olha a última frase lá. Absolutos. Aproveitamento do Flamengo de 83,3% com a dupla em campo. Mas o aproveitamento do Flamengo é alto de maneira geral na temporada, né? Não que se deva só a isso, mas, Zinho, tem uma parcela importante. Com certeza. Os 2 jogadores de seleção, né, do Uruguai, jogadores importantíssimos, né? O De La Cruz estava falando aí, né, da sua passagem pelo River, naquela decisão contra o próprio Flamengo, que os 2 foram protagonistas, né, cada um pela sua equipe, eram peças fundamentais, a Arrascaeta no Flamengo e ele pelo River, né, aquele timaço do River. Eles 2 juntos, né, a tendência do Flamengo mais forte, né, do Flamengo, porque o De La Cruz ele chega para ocupar de início, para mim, né, a posição que era do Everton Ribeiro. Sim. Fazer o lado direito. Porque na minha cabeça seria Eric Pulgar e Gerson. De La Cruz com Arrascaeta e
No caso, hoje, o Cebolinha que ganhou a vaga titular. Mas a gente tinha, né, naquele time anterior que jogava o Everton Ribeiro, o Bruno Henrique fazendo esse lado esquerdo ali com o Gabigol de centroavante. Hoje é o Cebolinha e o Pedro. Aí, o que acontece? Chega um Luiz Araújo e um treinador que gosta de jogar com jogadores que dão amplitude pelo lado, que tem velocidade pelo lado, que é o Tite, gosta de jogar com esses caras. E, infelizmente, o Gerson tem um problema clínico, né? A gente está sempre aqui desejando uma recuperação ótima para o Gerson, baita do jogador, e o De La Cruz vai fazer essa função e faz muito bem. Ou seja, de uma tacada só, o Flamengo trouxe um jogador que consegue jogar na função que jogava o Everton Ribeiro, histórico no clube, e consegue jogar na função que tem o coringa do time, que era o Gerson há pouco tempo. Então, um baita de um reforço, uma baita de uma contratação, e que com certeza vai ajudar o Arrascaeta a jogar melhor ainda. Vocês veem o fato deles estarem juntos na seleção também como um favorecimento ao Flamengo? Nesse aspecto, eu digo porque, assim, vai perder jogadores agora, vai perder jogadores para a Copa América. A foto dos 4 aí. Vai perder jogadores para a Copa América. Então, o fato de 4 jogadores importantes, né? O Vinha ainda está ali, ele e o Ayrton Lucas mesclando posição, sim, mas de 4 jogadores importantes, não vou dizer titulares, estarem juntos nesse período, facilita para o Tite? O fato deles estarem lá no Uruguai? Não agora. Agora é menos tempo, mas na depois. Copa América eles vão sim, continuar jogando juntos nesse período, né? Não sei se os 4 são titulares lá no Uruguai, né? O Zinho riu ali, eu fiquei curiosa, mas fala depois. Não sei se os 4 vão ser titulares, não eram, né? O De La Cruz jogava mais vezes do que o Arrascaeta, mas agora acho que o técnico, olhando que os dois estão jogando juntos no Flamengo... É louco Bielsa, hein? Agora eu acho que ele vai mudar de ideia e vai mexer lá na seleção, né? Vai dar um jeito de colocar os dois, porque deu muita liga, assim. A curiosidade que fica agora é quando o Gerson se recuperar, né? Se vai voltar a ser esse esquema inicial que o Zinho imaginava, né? Porque, assim, do jeito que está jogando e pelo potencial que tem, eu não imagino que vai sair do time do De La Cruz. O Arrascaeta, obviamente que não. O Gerson, voltando a jogar tudo que joga, eu acho que aí, sabe, naturalmente vai ter que sobrar o quê? Aí sobrou o lado direito. Ou fazer o contrário, botar ele aqui para trás, botar o Gerson da direita, enfim. Não dá para sair do time mais. Eu acho que vai se beneficiar a seleção do Uruguai, ver os dois aqui e o cara falando, é lógico, o cara vai falar, não posso deixar esses dois de fora, como que na verdade não era ele que deixava, né? Era o ex-técnico lá que ficou... O senhor, esqueci o nome dele, me fugiu. Ficou tantos anos lá, ele que achava que o jogo do Arrascaeta era mais ritmado. Oscar Tavares. O Tavares, do que o... Porque o De La Cruz parece ser mais motorzinho mesmo, né? Do que o Arrascaeta. Eu acho que era isso que o Tavares via nele lá e punha ele. E outras, jogava em todas, etc e tal. Mas não dava também para largar o Arrascaeta de fora, mas ele deixava, né? Ele deixou o De La Cruz é mais polivalente, né? Exatamente. Eu aproveitava onde precisava o De La Cruz e tudo. Valverde, De La Cruz. Não chega a ser ruim, não. Arrascaeta. Ô, Pascoal, você me permite, antes de você falar, só saber o que meu tetra estava rindo lá, que ele deu uma risadinha de canto de boca. Eu gosto quando ele dá essa risadinha. Não. Segue com o Pascoal. É uma coisa muito boba. Não vamos falar disso, a gente gosta. É bobo pronunciável ou é bobo... Foi algum... Então bota a foto de novo lá. Bota a foto de novo lá do quarteto. Bota a foto do quarteto aí pra gente, por favor. Tira a legenda que meu tetra vai fazer uma análise agora que eu senti que vem, hein? Se juntar o valor dessas malas todas aí, rapaz, engorda a conta, hein? Isso é que você não reparou nas jaquetinhas e nas camisetas de malha. Cada uma dessas aí também é uma grana, filho. Mas se juntar o salário deles também pode abrir um banco, hein, Zinho? Com certeza. Não tem ninguém duro, não. Somos os 4 da PIB do Uruguai. Fala, Pascoal. Aí é verdade. Falei que não tinha nada a ver com futebol, tá vendo? Não, mas a gente gosta dessas análises. A gente gosta. A seleção do Uruguai sai muito beneficiada, primeiro, porque o lateral direito está jogando agora. É verdade. O que ele não fazia no Flamengo. Ele saía do Flamengo como reserva e chegava e jogava como titular na seleção do Uruguai. Então o Varela já mudou esse patamar. O Vinha entra, entrar e traz sair, e o Vinha vinha uma lesão, né? Ele agora está recuperado e vai brigar pelo espaço. Já tem jogado mais no Flamengo do que ele jogava na Itália. E os dois, então, nem vou falar, porque De La Cruz e debochado,
eu acho que a seleção do Uruguai se beneficia muito com esses 4 jogadores jogando pelo Flamengo. É um ganho, uma potencialização que esses caras têm jogando no Flamengo. Ao contrário do São Paulo, né? Porque o São Paulo, o jogador treina no São Paulo para jogar na seleção da Colômbia. Sim. O São Paulo serve de centro de treinamento, né? Porque o jogador treina, o treinador faz bico para jogar, parece que o treinador não entende muito bem qual é a função dele dentro de campo, e na Colômbia a função dele é bem exercida, porque ele é o engante, é o homem da ligação do meio com o ataque, né? O treinador não entende, você diz o Carpini não entende? Porque o Carpini, quando bota... Não sei se ele não entende ou se ele não quer fazer o time do São Paulo jogar como joga a seleção, que é para o Rames. Mas enfim, isso é Não, mas ele pode jogar... O Rames também pode jogar pelo São Paulo. Basta ter uma compreensão daquilo que precisa ser feito. Mas é só a minha interpretação. Porque o Rames Rodrigues, para mim, eu penso como a torcida do São Paulo. O cara que joga o que ele joga, poxa vida, eu boto para jogar. Mas é só mais uma colocação feita pelos 4 que estão jogando no Flamengo. Esses 4 vão ser potencializados pelo Flamengo para chegarem melhores ainda quando estiverem na seleção uruguaia. E a seleção do Uruguai está ficando... O meio-campo, então, você viu o que eu falei. É bom esse meio-campo? Dá para jogar junto, não? Valverde, De La Cruz e Debochado? Dá. Zinho, eu pensando aqui que ia ser bom para o Flamengo os 4 estarem juntos lá, na verdade, é a seleção uruguaia que tem que agradecer o Flamengo, é isso? Assim, eu acho que o que eles fazem no clube que os levam, assim, pelo menos na minha época era assim, o que a gente rendia no clube nos dava a condição de ser lembrado para a seleção brasileira, né? Mudou um pouco, né? Hoje em dia você ser vendido para o exterior, jogar no exterior já te credencia a você ser convocado, né? Leva uma vantagem para os jogadores que estão jogando aqui. Mesmo às vezes você nem sendo titular lá fora. Você nem é titular no teu time, mas você está jogando na Premier League, está jogando na La Liga, tá jogando... aí é convocado. Mas tudo bem. Mas esses 2, principalmente De La Cruz, né? Porque é muito dinâmico, é muito intenso, levam certa vantagem sobre o Arrascaeta na seleção do Uruguai. O Flamengo tem um estilo de jogo e um esquema de jogo que o potencial do Arrascaeta, né? Ele é utilizado como aquele meio atacante, né? Então ele é o que volta menos ali para recompor. Recompõe, mas não é a principal função. Na seleção do Uruguai tem o Bittencourt, né? Tem o Valverde, o próprio De La Cruz. Tem uma disputa ali. E o treinador, às vezes, olha para os jogadores que são mais intensos, né? Vai e volta, né? Tem essa disputa, é o estilo do futebol uruguaio. E o Arrascaeta, às vezes, por ser mais técnico, não participa muito nessa disputa pela bola, não é muito a característica dele. Pelo menos na seleção uruguaia ele ficava um pouco de fora. Mas, de repente, o treinador agora vendo essa dupla dando certo no Flamengo, pode ajudar, principalmente ao Arrascaeta. Eu acho. Porque o último jogo das eliminatórias foi em novembro do ano passado, já era o Bielsa. Sim. O Arrascaeta entrou aos 70 minutos no lugar do De La Cruz. Ou seja, ele era titular, não. Não, continuava de fora por causa disso, que o outro corre, faz tudo, é o motorzinho e tal. Mas acho que a partir de agora, desse ano, vendo, ele pode mudar de ideia e deve mudar de ideia. Eu acho que não dá para... Tudo bem, é uma bela seleção. Tem o Darwin na frente como atacante. O Darwin foi cortado porque está Foi agora. Mas, agora, enfim, né? Na Copa agora, deve... Mas Na vai Copa estar aí, América né? vai Vai estar estar aí para jogar eliminatória e tal. Mas, gente... Não dá para abrir mão de Arrascaeta. Eu acho que tem uma outra coisa. Quer ver? Coloca o mapa de calor do De La Cruz aí pra gente, por favor. Porque eu acho que quando você pega o entrosamento que esses caras vão ganhar, o Zinho lembra muito bem, né, dos outros nomes que tem ali na seleção uruguaia. Mas a movimentação do De La Cruz, ela possibilita que o Arrascaeta seja um pouco mais aquele cara que ele já é, mas com mais qualidade e menos preocupação, assim, de ser o cara que entra na área, de ser o cara que às vezes pega o De La Cruz pega muito rebote, mas o Arrascaeta, quando tá ali, ele também faz isso. Então, eu acho que ele potencializa o futebol do Arrascaeta. Eu acho que um potencializa o outro. Porque tem um lance no Campeonato Carioca que o De La Cruz vem com a bola dominada no meio campo e de repente ele encontra o debochado livre dentro da grande área e dá um passe especialíssimo que sai o gol do time do Flamengo.
Por quê? Porque os dois, só de olhar, eles se entendem. Isso é bom. Isso é bom. Isso é muito bom para o Flamengo, né? Isso eleva o Flamengo, melhora o Flamengo com jogadores que têm esse potencial. Então, não só nesse caso específico aí do mapa de calor, por exemplo, você já vê o mapa de calor quando ele joga um pouquinho pela direita, quando ele joga de segundo volante, né? Ele já vê um pouquinho mais. Joga em posições diferentes, ele já vê um pouquinho mais para dentro aqui. Que ele colabora. Novo, coloca aí pro Pascoalzinho dar uma olhada. Ali, olha lá, da direita, ó. Ele colabora um pouquinho mais na marcação. Quando ele joga mais pela esquerda, ele tá um pouco mais agudo, tá vendo? O da direita volta um pouquinho mais na composição. É que o Flamengo tem um primeiro volante, o Eric Pulgar, que toma conta do meio-campo para todo mundo, né? Cara, mas é impressionante, porque o De La Cruz, a parte azul, obviamente, é onde ele frequenta menos, mas ele anda o campo todinho. Não, porque são fases distintas. Tem a fase dele, uma fase agora de segundo volante e a fase de meia. Esses jogos são de jogos distintos, né? A fase de volante é aquele azul, da direita para dentro. E a outra fase é a fase anterior, né? Então, eu acho que isso só melhora. E um potencializa o outro. Sim. Um porque acha o outro. O De La Cruz tem característica diferente. Apesar de ser esse motorzinho dito aqui pelo Mauro, é um motorzinho que gira ali pela direita, vem aqui por dentro, pega a bola e faz a bola chegar. Ele está sempre encontrando alguém para o passe. E o passe, o De La Cruz é o homem do penúltimo passe. Ele não é da assistência direta, por isso ele tem menos assistências que os outros. Tem uma só, se eu não me engano, né? E ele é o cara de dar a bola pro Arrascaeta fazer assistência. E ele veio por trás. Se tiver um rebotezinho... Agora, quem pode também se beneficiar, e aí você citou, se passar a ser titular no Flamengo, é o Vinha. Porque o titular do Uruguai é o Piquerez, né? O Piquerez foi... Não, tô falando agora não, gente. Tô falando normal. Na Copa América. Agora o Mauro tá falando pra vida, né? Muito mais longevo o nesta convocação teve problema. O Casimiro então não é mais titular. Nem sempre, entendeu? né? Mas fala, Tetra, que aí o Pascoalzinho fecha. Então, tem uma Mas disputa. É que o Piquerez... Não, dessa disputa do Piquerez com o Vinha, assim. Porque às vezes o Vinha joga até de zagueiro. E aí joga o Piquerez de lateral. Exato, de terceiro. Mas vamos dizer, pegar um jogo forte dessa eliminatória. Você jogar contra a Argentina na Argentina é um jogo que mostra mesmo, né? Exato. O Vinha foi titular. O De La Cruz foi titular. O Bittencourt não foi titular, jogou o Gatti ali com o Valverde. Então, assim, a gente está falando que tem jogadores na seleção do Uruguai, mesma coisa do Brasil, né? Sim. Os caras que jogam na Europa também vêm com um patamar um pouco mais acima. Então, assim, a chegada do Vinha para o Flamengo, já estava o lateral direito, desculpa. Varela, já estava o Varela aqui, mas assim, chegou o Vinha e chegou o De La Cruz. Chamou mais a atenção dos uruguaios e principalmente do treinador do Uruguai. De repente ele vai até olhar mais o De Arrascaeta aqui. Essa chegada desses jogadores podem ajudar mais ao Arrascaeta até. Na seleção, porque os outros estavam tendo mais chances na seleção do Uruguai. Ô Pascoal, tem 1 minuto para você contar a história do Piquerez aí. Que vacilo que fizeram com o Piquerez. O Piquerez teve um equívoco de data de viagem, né? E o Palmeiras se prontificou até a pagar a passagem para o jogador viajar. Compraram a passagem para domingo e não para segunda, né? Não para segunda. Mas eu acho que depois o pessoal da Associação de Futebol do Uruguai fica um pouco chateado, um pouco... Não, mas explica, a apresentação era domingo ou era segunda? Não, a apresentação era dia 28 e a viagem era era dia 27, a passagem veio para o dia 26. 17, né? 17 veio para o dia 16. Aí o Palmeiras falou, tem um erro aqui na passagem, eu compro a passagem e mando... Não, mas já foi cortado, aí já tinham cortado o Piquerez, mas não foi culpa do Piquerez, foi culpa da emissão da passagem errada por conta da Associação de Futebol do Uruguai. E quem pagou foi o jogador, mesmo com o Palmeiras se prontificando a pagar a passagem no dia que ele iria se apresentar. Ele ia se apresentar algumas horas depois, mas assim, eu acho que o pessoal do Uruguai falou, não podemos passar essa vergonha. Ozinho, dá tempo de você falar em uma palavra a sensação do atleta no... É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Como eu falei, né, no começo do vídeo, ontem teve aquela polêmica. Até o Vene Casagrande trouxe em primeira mão também. Alguns veículos de imprensa repercutiram bastante isso. O palhaço do craque Neto, né, usou isso para até conturbar um pouco o ambiente do Flamengo. Vocês sabem que ele tem bastante raiva do Flamengo, né? Não é de agora, desde sempre.
ainda mais depois que o Tite preferiu o Flamengo do que o próprio Corinthians, né, que é o time dele. Isso acabou revoltando mais ainda, gerando mais treta entre o craque Neto e o Flamengo. Sempre arruma alguma coisa para poder tumultuar o ambiente. Tinha trazido que estava acertado com o Corinthians, e depois teve aquela confusão toda, né? O próprio empresário do jogador veio desmentir o presidente do Corinthians e o próprio craque Neto. Aí agora surgiu ontem que estava indo pro Palmeiras, né? Essa coisa toda. Aí para piorar, o Gabigol concedeu aquela entrevista para Conmebol e gerou mais confusão ainda, gerou mais polêmica ainda. Falando que era incerto, né? Que pretende alcançar os objetivos da Libertadores, que é a artilharia geral. Não importa se vai estar no Flamengo ou no time brasileiro, mas quer almejar, e deu uma indireta também pro Tite, né? E para ele alcançar isso, ele precisa jogar. A gente percebeu isso como uma indireta também, né? A gente sabe que ele não está satisfeito, isso é bom. Ele não está satisfeito de estar na reserva, mas para poder voltar ao posto dele, ele precisa trabalhar mais, né? Precisa se empenhar mais, deixar o lado externo parar de influenciá-lo e botar a bola no chão e começar a jogar. Sabe que o ano passado não foi só ruim para ele, foi para todo o elenco, foram os piores anos do Flamengo. Mas ele também estava muito envolvido com coisas externas que estavam atrapalhando o futebol dele, tanto dentro de campo, né, como até fora também. E esse ano ele não está tendo muita oportunidade com o Tite, as poucas oportunidades que teve não saiu muito bem. Precisa melhorar bastante ainda, né? Veio também de uma lesão, estava tratamento e tudo mais para poder se recuperar, já está ok. Voltou mais cedo pro elenco, já treinou uma semana antes do que a própria apresentação do elenco. Tá mais fininho, né, fisicamente falando, mas o problema é mais a questão de mentalidade, né? Tem que trabalhar isso. A questão psicológica que tá um pouco abaixo do que tá o Flamengo, né? Que tá time em sintonia, precisa melhorar bastante essa questão, tá bom? Aí postou a foto com os coqueiros, né? O pessoal, o jornal o Globo pegou e fez a matéria dando a entender que ele estava falando do Palmeiras. Isso gerou bastante polêmica nas redes sociais. Os torcedores um pouco se revoltaram, os torcedores do Flamengo, em relação a isso. E gerou toda essa dor de cabeça e gerou toda essa polêmica. Embora o Marco Braz tenha falado lá naquela coletiva lá do sorteio de grupos, né, da Libertadores, falou que ele não vai sair do Flamengo. E até o final do ano ele é jogador do Flamengo. O Flamengo vai renovar o contrato com ele e tudo mais. Mas a gente sabe que ele não está satisfeito, né? Ele está no banco de reserva. E isso pode abrir, né, fatores, embora a multa dele seja alta, mas no meio do ano ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. E no final do ano pode sair de graça, né, em relação a isso. Mas a gente sabe que ele não tá feliz, né, tá no banco. E tem que lembrar também que como vai ter a Copa América, vai ter muitas oportunidades, vai ter um calendário agora muito grande, muito apertado. Lembrando que a gente vai ter agora o começo brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e as finais do Campeonato Carioca. Vai ser um jogo atrás do outro. Vai ter um intervalo de 2, 3 dias aí no máximo para poder entre um jogo e outro, né? E vai abrir muitas oportunidades para todo o elenco do Flamengo, já que tem um elenco vasto. Vai ter muitas oportunidades aí. Ele poderia ter esperado um pouco, né? Para estar postando essas coisas, e queira que não queira, acaba tumultuando um pouco o ambiente. Até pela essa questão da indireta, né? Com o próprio Tite, falando que para conseguir os objetivos ele precisa jogar, né? Deu uma certa indireta, ele está sendo um pouco aproveitado. Mas também tem que moderar um pouco, né, as palavras. Tem que focar mais dentro de campo e deixar o externo não atrapalhar, né? Mas é minha opinião, tá bom? Pode colocar a opinião de vocês. Eu não concordo muito com o que ele fez. É um ídolo do Flamengo, mas não tá acima da instituição Flamengo, né? Tem que aprender a respeitar também um pouco. Tem a opinião dele, né? Tem direito de expressar o que ele tá sentindo. Mas também tem que pensar na forma que ele tá se expressando, né? Que isso acaba gerando um pouco tanto de tumulto, né, como a coisa ocorreu ontem, também como questão de confusão também dentro do próprio vestiário do Flamengo, que hoje tá bom, né, em relação ao ano passado, que era guerra, jogador batendo em jogador, preparador físico querendo matar jogador e aquela coisa toda. E hoje, graças a Deus, o Flamengo tá em homeostase, né, em equilíbrio, tá ali tanto dentro de campo como fora, o tempo tá equilibrado. Isso tá fazendo toda a diferença pra temporada, tá bom? Mas coloca nos comentários, certo? A opinião de vocês. Lembrando que o Flamengo se apresentou ontem, tinha ganhado 3 dias de folga, né? Domingo, segunda e terça. E agora vai começar a maratona de treinamentos aí para a grande final diante do Nova Iguaçu. Lembrando que o jogo vai ser dia 30. Flamengo e Nova Iguaçu, vai ter esse intervalo aí por causa dos jogos amistosos, né? Na data FIFA e tudo mais. Vai ter essa semana cheia aí para preparar bem o elenco
embora não vá ter boa parte dos titulares que estão na seleção, né? Os 4 uruguaios, o Ailton Lucas e o Fabrício Bruno, também o Eric Pulgar, que foi cortado da lesão, né? Tá se tratando. Lembrando que vai ter, daqui a 2 dias, ele vai fazer um exame mais profundo para saber o grau, né? Se vai precisar, se vai ficar fora da final do Campeonato Carioca ou não. Vai depender aí dos exames para saber como vai estar a situação do Eric Pulgar. Tá bom? O goleiro Rossi, que infelizmente não foi convocado. Felizmente, né? Infelizmente não foi convocado. Mas merecia, né? Tá sendo destaque na Argentina. Mas vamos ver como é que o Tite vai trabalhar o elenco aí para essa grande final. Lembrando que vai ter que dosar um pouco, já que entre o intervalo de um jogo e outro pela final do Campeonato Carioca vai ter a estreia do Flamengo contra os Milionários lá na altitude, né? 2.400 metros. Não é tanto como La Paz, mas também influencia bastante. E vai ter que dar uma moderada aí para poder ou tentar fazer um bom placar, né? Respeitando também o adversário, o Nova Iguaçu, mas tentando construir uma boa vantagem aí para poder tentar mesclar um pouco o time para a estreia da Libertadores, tá bom? Se gostou do conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos e direitos autorais da ESPN Brasil, link vai estar na descrição.